Eu quero saudar a todos com a paz de nosso meigo e bondoso Salvador Jesus Cristo. Eu quero levar ao seu coração uma mensagem de reflexão muito atual. Ela tem por título: Não se afaste de Deus, baseado em João 6,68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E ainda, João 6,69. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. E ainda João 10,27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Observe que eu escolhi o título dessa mensagem: Não se afaste de Deus. Por quê? Porque quando o homem se afasta de Deus, ele perde a proteção do Senhor. Quando o homem se afasta de Deus, ele perde também a orientação do Senhor. Quando o homem se afasta de Deus, ele perde a autoridade espiritual. Quando o homem se afasta de Deus, ele fica à mercê dos demônios. E por isso, não podemos, nem em sonho, pensar em nos afastar de Deus. Talvez você esteja ouvindo que a minha voz está um pouco diferente. É que eu coloquei duas próteses, uma em cima e outra embaixo, e por isso estou em período de adaptação. Mas dá para ouvir que eu estou falando em português, não é verdade? Aqui está dizendo também em João 10,28, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos, se referindo a nós, suas ovelhas. Nós sabemos que hoje temos vários tipos de pessoas, como sempre tivemos, porém, nesses dias atuais, as influências sociais, as influências dos formadores de opinião, as influências dos falsificadores da palavra, as influências más de todo tipo de ideologia, que como um verdadeiro vírus que leva uma espécie de pandemia para muitos lugares, para muitas pessoas, estão de certa forma mudando a vida de muitas pessoas, infelizmente. Mas para aqueles que estão com a sua mente em Cristo, isso não está acontecendo. Nós precisamos de meditar na palavra de Deus, porque quando nós refletimos na palavra de Deus, Deus fala conosco. Deus traduz para nós a nossa situação, a nossa adversidade de uma forma diferente, de modo que podemos extrair boas lições e esperança nos momentos difíceis que nós estivermos vivendo. A eternidade, ela é inevitável, tanto para os salvos como para os perdidos. Nós só temos que entender, ora, um dia estarei na eternidade. Eu estarei com Cristo ou estarei sem Cristo? Aqui, nessa terra, nós estamos vivendo em um ambiente inóspito, em um ambiente contaminante, em um ambiente altamente perigoso. Toda a terra hoje, no seu contexto, nós podemos considerar como o vale da sombra da morte. Por isso, muitos estão morrendo espiritualmente e muitos estão vigiando e não estão morrendo. A que grupo você pertence? Ao grupo dos que já estão frios, indiferentes, ou ao grupo dos que estão sensíveis e sempre atentos àquilo que Deus fala? O Senhor Jesus criou a eternidade. Isso está escrito em Isaías 9, versículo 6. E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Mas o que me chama a atenção é que ele é Pai da eternidade. Isto é, ele existe antes do infinito. É algo bem complexo, mas é fato, é verdade, e está escrito no texto sagrado
em Isaías 9:6. Para onde iremos nós? Perguntou o apóstolo. Que direção tomaremos então? Ananias e Safira optaram pelo amor ao dinheiro, conforme Atos 4, 32 a 35 e Atos 5, de 9 a 11. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9, está escrito: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Em 1 Timóteo 6,10 está escrito: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Ananias e Safira é um exemplo típico de pessoas que são tão gananciosas que perdem o temor de Deus e acham que ficarão impunes se roubarem a Deus, se tirarem, se subtraírem alguma coisa da obra de Deus. Isso é muito perigoso. Nós precisamos estar muito atentos para estas coisas. Aqui também temos mais um exemplo. Demas optou pelo mundo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Romanos 12, 2 é um exemplo para nós seguirmos. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O exemplo de Ananias e Safira, que amaram muito dinheiro e acabaram perdendo suas vidas, foram julgados e foram condenados pelo próprio Senhor, e eles foram mortos. Demas, ele abandonou o apóstolo porque ele amava o mundo. Infelizmente, nós temos muitos exemplos parecidos nos dias atuais, mas nós não temos que nos conformar com este mundo. Não é fácil se manter na presença de Deus até aquele dia. Não é fácil, mas pela graça de Deus, nós conseguiremos vencer a carne, o mundo e o diabo todos os dias da nossa vida. Cada dia que amanhece é mais uma batalha a ser enfrentada. Cada dia que amanhece é mais uma vitória a ser conquistada, porque nós estamos confiando no Senhor, aquele que nunca perdeu batalha. E por isso, nós também não vamos perder nenhuma batalha, porque os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. A Bíblia fala em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Nós estamos sempre com o Senhor quando nós somos totalmente envolvidos por Ele, nos deixamos dominar por Ele, nos submetemos a Ele. Então Ele faz uma obra em nós, nos dando vitória na nossa luta contra o mundo, contra o diabo e contra a carne. Ainda também podemos ver aqui que muitos fazem opção pela mornidão espiritual. Apocalipse capítulo 3, versículo 14, diz assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Versículo 15: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem és quente, vomitar-te-ei da minha boca. Que coisa triste! Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Observe que a mornidão espiritual, ela é vista na vida daqueles que estão na igreja, participam da ceia, participam dos cultos, até mesmo louvam, pregam, mas quando saem da igreja, eles estão alinhados com muitas coisas do mundo, estão comungando com muitas coisas do mundo. E por isso o Senhor deixa bem claro em sua palavra que nós temos que vigiar, pois em 1 de João 2,15
não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. E se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós fomos chamados para termos uma comunhão com o Senhor. E nós não podemos nos deixar levar pelas ideias do mundo, pelas coisas que o mundo tem e que contaminam a vida espiritual do crente. Cuidado com o que vê no celular, na televisão, no tablet, enfim, cuidado com o que vê. Cuidado com os seriados, cuidado com os filmes, com cenas de violência e de sexo. Cuidado. A Bíblia fala no Salmo 101, versículo 3, não porei coisa má diante dos meus olhos. Quando nós entregamos nossa vida para o Senhor, nós entregamos também não só a nossa vida, mas tudo nela. O que está a nossa vida? Os olhos, a boca, a audição, nossos pensamentos, tudo nós entregamos para o Senhor. Salmo 19, versículo 14, sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Salmo 101, versículo 6, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que esteja comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. E o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. Os que proferem o nome de Cristo, apartem-se da iniquidade. 2 Coríntios 5, 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Temos também Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. 1 de João, capítulo 1, versículo 7. Mas se nós andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Falando em pecado, Romanos 6, 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado é uma coisa séria. 1 de João 3, versículo 8. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Mas não se preocupa, se você pecou, se arrependa de verdade. 1 de João 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso, nós devemos de manter diante do Senhor a nossa vida, deixando com que ele monitore a nossa vida. A nossa vida está sendo monitorada pelo Senhor. Devemos reconhecer isso. Provérbios 3, versículo 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Por isso nós temos que, o que é reconhecê-lo em todos os nossos caminhos? É sempre estar com a nossa mente bem sensível. Será que o que eu vou fazer agora está correto perante Deus? Será que o que eu estou pensando, Deus está se agradando? Será que a atitude que eu vou tomar nesse momento, Deus estará comigo? Será? Então nós temos que reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Por quê? Porque em Provérbios 4, versículo 18 está escrito: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, nós não podemos viver uma vida sem a administração, orientação e a presença de Deus. Sem Jesus não dá. Por isso, Romanos 8,14, os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Muitos também fazem opção pela imprudência. Mateus capítulo 25, versículo 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo, do esposo. Versículo 2, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Versículo 3, as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. O que significa isso? Significa não levar azeite suficiente.
O azeite simboliza o Espírito Santo orientando a nossa vida. O azeite simboliza o Espírito Santo guiando a nossa vida. Se não há azeite suficiente, é porque certo? Esses crentes que são simbolizados nas virgens loucas, durante sua vida pregressa, vamos dizer assim, eles não permitiram ao Espírito Santo guiar suas vidas totalmente. E na hora em que houver o arrebatamento, eles não subirão. Eles não subirão. E eles não poderão participar das bodas. A primeira coisa que vai acontecer após o arrebatamento da igreja é que os crentes salvos irão para os ares, onde eles estarão no tribunal de Cristo. E ali no tribunal de Cristo, eles serão julgados não quanto à salvação, mas serão julgados quanto à prestação do serviço, à qualidade desse serviço. E os galardões só serão dados àquelas obras que forem avaliadas como ouro, prata e pedras preciosas. Isso está escrito em 1 de Coríntios, capítulo 3, do versículo 11 em diante. E ainda 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Agora, os crentes que vão ser salvos por um triz, porém não receberão galardões, são aqueles cujas obras forem e serão avaliadas como madeira, feno e palha. Depois disso, quando terminar o julgamento no tribunal de Cristo, então todos os salvos que saírem do tribunal de Cristo serão conduzidos ao céu, aí sim, serão conduzidos ao céu para as bodas do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus. O que ele é? Noivo. O que a igreja é? Noiva. O que é bodas? Casamento. O que a igreja vai deixar de ser? Noiva. Vai tornar-se esposa. E o Cordeiro, que é noivo, tornar-se-á esposo. Esse vai ser o casamento espiritual. Amém? Muitos optam pela imprudência. Essas virgens loucas, infelizmente, hoje elas existem em muitas igrejas evangélicas. O que fazer para permanecer com o Senhor? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19, eu já citei aqui. E o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece que são seus. Qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Então, meu amado, o que nós vimos até aqui, que nós entendemos até aqui, é que o Senhor, Ele quer que nós não nos afastemos de Deus, que nós tomemos todas as providências para permanecermos na presença do Senhor. Porque na presença do Senhor nós temos alegria, nós temos confiança, nós temos apoio, nós temos proteção, nós temos orientação, nós temos o bom conselho de Deus, nós temos a graça de Deus operando em nós, nós temos o Espírito Santo habitando em nós, nós temos em nós aquele que nos dá condições de vencermos o mundo, a carne e o diabo. Se você e eu continuarmos na presença de Deus, nós, sim, seremos perseguidos, seremos tentados, mas temos a graça de Deus que nos basta para nós vivermos uma vida de vitória em vitória. Sabemos que todos aqueles que estão em Cristo padecem perseguições. Verdade. Em 2 Timóteo 3,12, os que querem viver piamente em Cristo padecerão perseguições. Porém, nós não podemos temer nada nem ninguém, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. A sua vida está com Cristo e Cristo te ama. Ele não vai permitir de maneira nenhuma que você fique desamparado. Ele fez uma promessa e essa promessa está de pé. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Fortaleça-se com essas palavras e tenha fé que nesse exato momento o Senhor já está operando na sua vida,
através desta palavra, produzindo efeitos colaterais que são benéficos para a sua fé, para a sua confiança em Deus e para a sua vida espiritual de um modo geral. Que Deus em Cristo te abençoe. Eu sou o pastor Antônio Carlos. Por favor, dê um like, compartilhe e faça um comentário, porque isso muito vai ajudar o meu canal. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.